A maioria dos homens caminha pelo mundo como folhas ao vento, levados por impulsos que não controlam, guiados por expectativas que nem são suas, reagindo dia após dia, como se estivessem sempre atrasados, sempre correndo atrás de algo: amor, aceitação, status, razão, atenção. Mas quanto mais tentam se provar, mais perdem de si. Existe, porém, outro tipo de homem. Um que não precisa gritar para ser ouvido, nem correr para ser visto. Ele carrega um código, silencioso, invisível aos olhos de quem vive na superfície, mas profundamente enraizado dentro dele. Esse código é o que o mantém de pé quando tudo ao redor desmorona. É o que o impede de reagir por impulso quando é provocado. É o que o faz caminhar firme, mesmo quando está ferido. Ele não busca direção no caos do mundo. Ele olha para dentro e encontra ali uma bússola que não se corrompe. Um conjunto de leis internas que não mudam com o vento nem com o humor do dia. Essas leis não são frases bonitas de efeito. São mandamentos de guerra interior, forjados no silêncio, lapidados pela dor, temperados pela disciplina. Cada um deles é um lembrete, um voto, uma âncora. Porque o homem que vive sem princípios está à mercê de tudo. Mas o homem que tem um código se torna impenetrável. Ele pode até ser atacado, mas não será destruído. Pode ser tentado, mas não será comprado. Pode até cair, mas sempre cairá sobre os próprios pés. Esses são os mandamentos do homem que domina a si mesmo. E são eles que marcam a diferença entre sobreviver e realmente viver. Não reagirás por impulso. A reação rápida demais é como uma flecha disparada no escuro. Você atira antes de enxergar e quase sempre acerta a si mesmo. O homem que reage de forma automática, movido pela raiva, pelo medo ou pelo orgulho ferido, não percebe, mas está entregando sua liberdade ao mundo. Está permitindo que qualquer um, com meia frase, com um gesto, com um silêncio, tome o controle do que ele sente e do que ele faz. O estoico entende algo que a maioria ainda ignora, que há uma diferença brutal entre reagir e responder. Reagir é imediatismo, é impulso sem direção. É a criança emocional que ainda vive dentro de muitos homens e que grita antes de pensar. Responder, por outro lado, é uma escolha, uma pausa, um espaço interno entre o estímulo e a ação. É nesse espaço que mora a liberdade do homem que se domina. A raiva quer que você fale agora. A mágoa quer que você acuse agora. O orgulho quer que você devolva na hora. Mas o domínio pessoal começa exatamente nesse momento, quando você sente a pressão para agir e escolhe não fazer nada ainda. Porque o silêncio também é resposta. A calma também é força. E às vezes, a verdadeira coragem é ficar quieto por 3 segundos a mais do que o seu ego gostaria. Quem reage rápido demais, geralmente se arrepende tarde demais. Mas o homem estoico responde com consciência. E é essa consciência que separa o fraco do firme, o impulsivo do estável, o comum do invencível. Não buscarás validação fora de ti. Há um vazio que consome silenciosamente. Um buraco invisível que faz o homem olhar para o lado, para a tela, para a mulher, para os outros e perguntar sem perceber: eu sou o suficiente agora? Já posso ser aceito? Já posso ser admirado? Esse vazio tem nome e ele se chama dependência da validação externa. O homem que se perde nessa busca não vive. Ele se adapta. Ele molda suas palavras para agradar. Ele força sorrisos para ser aceito. Ele engole a própria verdade para não incomodar. Tudo por medo de não ser aprovado. Tudo por medo de não ser desejado. Tudo por medo de ser deixado. Mas a verdade é brutal. O que vem de fora nunca vai preencher o que está quebrado por dentro. A mulher que hoje te valida, amanhã pode te rejeitar. O elogio que hoje te eleva, amanhã pode virar cobrança. O aplauso que hoje te embriaga, amanhã se cala.
E o silêncio que vem depois, esse sim mostra quem você realmente é. O homem estoico rompe esse ciclo. Ele entende que sua autoestima não pode ser aluguel das expectativas alheias. Ele não pergunta se é suficiente, ele constrói. Ele não implora por respeito, ele encarna. Ele não negocia sua essência para caber no desejo dos outros. Quando você para de pedir permissão para ser quem é, algo muda. A postura muda, a voz muda, o olhar muda. Você não precisa dizer que é firme, sua presença fala antes. O homem que domina a si mesmo é aquele que já não precisa da aprovação dos outros para viver em paz com a própria consciência. Cultivarás o silêncio mais do que a opinião. Falar é fácil. Opinar, mais ainda. Basta um impulso, uma emoção, um toque no celular. E lá está você dizendo algo, explicando algo, tentando provar alguma coisa. Mas o homem que domina a si mesmo não está preocupado em provar nada. Ele não se mede pela quantidade de palavras que pronuncia, mas pela densidade do silêncio que sustenta. Porque há uma diferença brutal entre aquele que fala para ser ouvido e aquele que constrói para ser sentido. O primeiro vive na superfície. Ele quer ser notado, quer ser seguido, quer ser entendido a qualquer custo. Seu valor depende do eco que sua voz causa no mundo. Ele precisa da reação, do like, da resposta, do retorno. O segundo caminha em outra frequência. Ele fala quando precisa, mas quando se cala, não é ausência. É presença. Um silêncio carregado de intenção, de consciência, de estrutura. Um silêncio que incomoda porque não busca aceitação. E exatamente por isso, impõe respeito. O estoico compreende que o barulho, muitas vezes, é ruído de insegurança. Que a necessidade constante de se posicionar, de se explicar, de dar opinião sobre tudo, é apenas medo disfarçado de força. Falar menos é um tipo de maturidade. É não se abalar com o que não importa. É não cair na armadilha de sempre ter algo a dizer. É compreender que a sua construção interior vale mais do que qualquer frase que você poderia soltar no impulso. O silêncio é um campo fértil. É nele que a visão amadurece, que a intenção se alinha, que a força cresce sem alarde. O homem que cultiva o silêncio carrega uma presença que não precisa ser anunciada, porque a solidez da sua alma já fala por ele, mesmo quando não há som algum. Sofrerás sem dramatizar. A dor chega para todos, ninguém escapa. Ela pode vir em forma de perda, rejeição, humilhação, fracasso. Pode vir como silêncio, ausência, solidão. Mas há uma linha invisível que separa o sofrimento inevitável do sofrimento escolhido. O homem comum sente dor e se agarra a ela. Ele a transforma em bandeira, em identidade. Fala sobre ela o tempo todo, se define por ela. Usa a dor para justificar cada decisão, cada explosão, cada desistência. O homem que domina a si mesmo também sente dor. Mas ele não a transforma em espetáculo. Ele a acolhe e segue, porque ele entende que a dor, quando dramatizada, vira vício, vira uma forma silenciosa de chamar atenção, vira uma âncora disfarçada de emoção legítima. O estoico sabe que sofrer é natural, mas lamentar é escolha. Ele não se recusa a sentir, apenas recusa se afundar. Ele permite que a dor o atravesse, mas não o consuma. Ele não precisa gritar sua ferida para ser forte, porque a verdadeira força não precisa ser vista. Há poder no silêncio da dor enfrentada com dignidade. Há grandeza em continuar, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Sofrer sem dramatizar é manter a postura, mesmo com o peito rasgado por dentro. É seguir de pé mesmo quando o chão parece ter sumido. É carregar a cicatriz sem exibi-la como troféu. O homem que domina a si mesmo não nega a dor, mas tampouco a idolatra. Ele a transforma em força, em foco, em estrutura interna.
E um dia, sem ter dito uma palavra, ele olha para trás e percebe, não foi a dor que o destruiu. Foi o silêncio com que ele a enfrentou que o construiu. Aceitarás a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Muitos homens vivem em guerra com o que é, lutam contra o tempo, contra as decisões dos outros, contra os fatos que não podem ser desfeitos. Desejam que as coisas fossem diferentes, que ela não tivesse partido, que aquele erro nunca tivesse sido cometido, que a vida tivesse sido mais justa. Mas desejar não muda nada. Reclamar não move nada. Negar só prolonga o sofrimento. O homem que domina a si mesmo entende uma verdade silenciosa, mas brutal. A realidade não se curva aos seus desejos. Ela simplesmente é. Aceitar não é se conformar, não é desistir. É olhar para o que está diante de si, com olhos firmes, sem ilusão, sem resistência, sem teatrinho interno. Porque enquanto você luta contra o que não pode controlar, você enfraquece o que pode. O estoico chama isso de sabedoria prática. Ele não espera que o mundo mude para então agir. Ele se ajusta ao terreno como um general experiente, avalia, entende, decide. Aceitar a realidade é tirar o peso do que não depende de você. É parar de empurrar uma parede, esperando que ela se mova. É economizar energia onde ela seria desperdiçada. É redirecionar sua força para onde ela de fato constrói. O homem que aceita a realidade não é passivo, é poderoso. Porque ele não vive de suposições, ele vive de fatos. E quem encara os fatos de frente, mesmo que doam, se torna inabalável por dentro. Enquanto muitos afundam tentando salvar o que já se foi, o homem estoico aprende a soltar. Soltar não por fraqueza, mas por clareza. A realidade é o único solo fértil para a transformação verdadeira. Tudo que for construído fora dela está condenado a desabar. Disciplinarás tua mente como um soldado afia sua espada. Há quem acredite que a mente forte nasce do acaso, que basta ler alguns livros, repetir algumas frases motivacionais e esperar que, de repente, tudo mude por dentro. Mas a mente não se transforma por simpatia. Ela se transforma por disciplina. A mente é como uma lâmina. E como toda lâmina, se não for afiada com constância, torna-se cega, inútil, frágil diante do primeiro impacto. O homem estoico trata sua mente como um guerreiro, trata sua arma mais valiosa, com respeito, com zelo e com esforço contínuo. Ele sabe que, se não dominar o que pensa, será dominado pelo que sente. E se for dominado pelo que sente, agirá por impulso, tomará decisões ruins e criará uma vida que depois não reconhecerá como sua. A autodisciplina começa no invisível, no momento em que você escolhe não alimentar certos pensamentos. Quando você sente raiva, mas não se entrega. Quando sente desejo, mas não se arrasta. Quando sente medo, mas não paralisa. Você treina, você afia, você prepara sua mente para resistir e para escolher, mesmo sob pressão. E como um soldado que sabe que sua sobrevivência depende da precisão da lâmina, o homem que domina a si mesmo entende. Sua paz depende da firmeza do seu pensamento. Por isso, ele estuda, ele observa, ele vigia a si mesmo. Não de maneira rígida, mas com presença. Porque ele não quer apenas sobreviver aos dias difíceis. Ele quer atravessá-los com dignidade. A mente indisciplinada grita, exige, dramatiza. A mente disciplinada observa, compreende, decide. E quanto mais você treina, menos precisa lutar. Porque o homem que afia a mente antes da guerra vence batalhas que os outros nem percebem que começaram. Não implorarás por atenção, resposta ou amor. A urgência de ser notado, de receber uma resposta rápida ou de ser amado a qualquer custo é uma das armadilhas mais sutis que arruinam a força interior do homem.
Quando a gente implora, não importa o que seja, por atenção, por afeto, por reconhecimento, algo essencial se perde: a dignidade. O homem que domina a si mesmo sabe que o amor, o respeito e a atenção genuína não são moedas que se compram, nem recompensas que se mendigam. Eles são oferecidos espontaneamente nas relações que verdadeiramente importam. Quando você suplica, você entrega sua paz e sua soberania para alguém que pode não estar disposto a dar. O estoico entende que a liberdade interior vem do desapego às reações alheias, à validação externa e principalmente ao desejo ansioso por controle. Ele não controla o outro, ele controla a si mesmo. E nesse controle reside o poder. Quando você observa sem pressa, quando aceita o silêncio sem sofrimento, você cria um espaço interno que é inabalável. E nesse espaço, a ausência de resposta não é rejeição, mas uma oportunidade para crescer. Crescer em paciência, em autovalorização, em autoconhecimento. Pedir demais é uma armadilha. É o caminho mais rápido para a humilhação e para o sofrimento desnecessário. E por isso, o homem que domina a si mesmo simplesmente observa. Ele está presente, mas não dependente. Ele entende que a relação mais importante é aquela que tem consigo mesmo. É essa relação que sustenta todas as outras. Não implorar não é frieza. É respeito profundo por si próprio. É saber que seu valor não diminui porque alguém não responde. E essa segurança silenciosa, esse amor próprio firme, constrói um poder que não se abala, mesmo diante do silêncio mais cruel. Lembrarás diariamente da tua mortalidade. A consciência da morte é um convite profundo para viver com mais intensidade e clareza. Memento mori. Lembre-se que você é mortal. Não como uma sentença de medo, mas como um chamado para que cada escolha tenha peso, cada ação tenha propósito e cada reação esteja imbuída de calma. Quando você se lembra de que o tempo é finito, o superficial perde sua força. As preocupações que antes pareciam tão urgentes começam a se dissolver, e o que realmente importa ganha destaque. A efemeridade da vida nos obriga a ser sábios com nossa energia e nossas emoções. O estoico abraça a mortalidade não com tristeza, mas com reverência pela oportunidade que tem de viver bem. Ele entende que a morte não é inimiga, mas professora, que ensina a valorizar o presente e a não se deixar dominar pelo medo ou pela ansiedade. Na neurociência emocional, essa consciência ativa áreas do cérebro relacionadas à regulação emocional, ajudando a controlar impulsos e a diminuir a reatividade. Em outras palavras, lembrar da morte nos torna emocionalmente mais fortes e conscientes. Por isso, esse mandamento é um convite diário para um despertar silencioso. Para viver com urgência, sim, mas com serenidade. Para escolher com sabedoria, mas sem medo. Para amar sem apego, mas com profundidade. A mortalidade é o espelho que reflete o que você realmente é. Um ser único, passageiro, com poder para moldar sua história, enquanto tem tempo. Honrarás o que dizes com o que fazes. As palavras têm peso. Elas são sementes lançadas no solo fértil da confiança, do respeito e da credibilidade. Quando um homem fala e não cumpre, elimina a base que sustenta sua presença no mundo, enfraquece sua própria autoridade e, aos poucos, se destrói, mesmo que ninguém esteja olhando. O estoico sabe que o verdadeiro poder nasce da coerência, do alinhamento entre o que pensa, o que fala e o que faz. Ele entende que prometer algo não é um gesto leve, mas um compromisso silencioso, uma aliança consigo mesmo e com o mundo. Cada palavra deve ser medida, cada promessa avaliada com cuidado. E mais do que isso, deve ser cumprida com firmeza, porque o maior respeito que você pode ter por si mesmo é ser fiel à sua palavra.
Essa integridade não apenas cria confiança nos outros, mas também fortalece sua autoestima e seu senso de identidade. É uma prática diária, um treino constante que exige disciplina e coragem para se manter firme mesmo diante de desafios e tentações de atalhos. Em termos práticos, isso significa que suas ações devem ser reflexo das suas palavras, sem contradições. Esse alinhamento cria um poder silencioso, uma presença que não depende de discursos grandiosos, mas do exemplo sólido e inabalável. Honrar o que se diz é honrar a si mesmo, e isso é a essência do domínio interior. Não deixarás que mulher alguma te desvie de tua missão. Relações podem somar, podem inspirar, podem ser faróis que iluminam o caminho, mas jamais devem substituir sua identidade. O homem que se dobra por desejo, que se desvia da sua essência por querer agradar, perde o eixo e se sabota silenciosamente e de forma irreversível. O estoico entende que a missão pessoal é sagrada, uma chama interna que precisa ser alimentada e protegida acima de tudo. Permitir que uma mulher ou qualquer outra pessoa tire você do seu propósito é como abrir mão do próprio comando da sua vida. Não se trata de afastar o afeto, o amor ou o companheirismo, mas de reconhecer que sua jornada é sua e que você deve estar inteiro, firme, centrado, para que possa oferecer o melhor de si sem se perder no processo. O homem que domina a si mesmo sabe que o verdadeiro poder está em não se deixar levar por emoções passageiras, nem por desejos momentâneos. Ele mantém o foco, mantém o centro, mantém a visão clara da sua missão. Esse é o limite que protege o seu crescimento, que mantém a sua integridade intacta diante das tentações e distrações do mundo. E quando essa missão é preservada, tudo o que vier a mais será uma soma, não um desvio. O verdadeiro poder não está nas conquistas externas, nas batalhas que travamos contra os outros, mas na força silenciosa de sermos governados apenas pelos nossos próprios princípios. Esses mandamentos que compartilhei não são palavras ao vento, não são regras impostas por alguém de fora. Eles são leis internas, gravadas em silêncio, dentro da alma do homem que escolheu dominar a si mesmo. O estoico não busca vencer os outros. Ele busca não ser vencido por si mesmo. Essa é a verdadeira vitória, a vitória final. Não perder a si mesmo, mesmo quando tudo ao redor tenta te tirar do centro. Porque o mundo vai tentar, a vida vai testar, as emoções vão querer dominar. Mas o homem que conhece seus mandamentos internos permanece firme, inabalável, íntegro. Essa força não se mostra em gritos, não se prova em confrontos. Ela se manifesta na calma diante do caos, na serenidade diante da pressão, na disciplina que não se negocia. É a vida escolhida com consciência, é o caminho da autenticidade e da liberdade verdadeira. Dominar a si mesmo é aceitar que o controle maior está dentro e que a maior luta é a que acontece na mente e no coração. Quando você se torna dono dessa batalha interna, todo o resto se encaixa. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E essa mudança é profunda, é real, é poderosa. Ser o homem que domina a si mesmo é ser o arquiteto da própria vida, a voz que nunca se cala, a presença que jamais se apaga. Essa é a essência do poder estoico.